Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme O Filho de Mil Homens, original da Netflix, dirigido pelo Daniel Rezende, protagonizado pelo Rodrigo Santoro. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu esse filme, corre lá na Netflix, assiste, depois você volta aqui e continua o vídeo. Se você não liga para spoilers, fique por sua conta e risco. Como começar a falar desse filme? Foi o melhor filme que eu assisti esse ano, até o momento, assim. Quando eu digo melhor filme, eu estou incluindo todos os tipos de filme que eu já assisti esse ano. Eu conheço o diretor desde a época que ele era só editor, assim, montador e tal. Cidade de Deus, Bingo, Os Tropas de Elite, enfim. Ele é um cara muito conhecido no cinema brasileiro e ele é muito bom, assim. Tipo, ele sabe como contar uma história. Ele sabe como contar uma história através de imagens, de cenas. Não é necessário tantos diálogos ou explicações, sabe? Por exemplo, tem um personagem que está no restaurante conversando e ele está muito nervoso e o diretor vai lá e diz que ele está muito nervoso. O personagem diz, né? Eu estou muito nervoso e tal. Ou ele está muito nervoso e outro personagem observa que ele está nervoso e aponta o nervosismo dele. E ele não faz isso. Você consegue identificar as emoções dos personagens sem que o personagem precise dizer muita coisa. Ou às vezes, sem que o personagem precise dizer nada. Então, do que se trata esse filme? Cara, foi um dos filmes mais tristes e belos que eu assisti na minha vida. Eu sei que usar esses dois adjetivos dentro de uma frase pode causar estranhamento, mas eu vou manter essas duas palavras. Ele é extremamente triste e belo ao mesmo tempo. Contemplativo também. Então, assim, a minha primeira experiência no cinema, cinema mesmo, vendo um filme do Daniel Rezende foi Bingo, O Rei das Manhãs, com o Vladimir Brista, com a Leandra Leal, enfim, que conta a história do palhaço Bozo, né, do SBT e tudo mais. Cara, foi a melhor experiência que eu tive assistindo um filme no cinema, assim. Todo o ritmo do filme, desenvolvimento, cenas, a própria interpretação do Vladimir Brista, foi a melhor experiência que eu tive assistindo um filme no cinema, foi vendo Bingo. Eu lembro que eu fui para casa de bicicleta às 2, 3 da manhã, pela ciclovia, me deu vontade até de chorar, sabe? Tipo, caralho, que filme bom, assim, que filme perfeito. Então, assim, se você não assistiu Bingo ainda, mais uma dica, assista. Então, quando eu vi ali na Netflix, tipo, direção, Daniel Rezende, eu só cliquei. Então, assim, só cliquei para assistir. Do que se trata esse filme? Qual é a história dele? Logo na primeira cena, somos apresentados a um personagem, interpretado pelo Rodrigo Santoro, que é um pescador. Ele está ali na faixa dos seus 40 anos, tem aquela pele muito gasta por conta do sol. Então, assim, o trabalho de caracterização, de maquiagem aqui tá absurdo, assim. Tipo, você reconhece o Rodrigo Santoro, mas ele é completamente diferente do Rodrigo Santoro que você está habituado a assistir na televisão, em comerciais ou em entrevistas, né? O Rodrigo Santoro, pô, o cara tem uma postura, ele parece um gentleman, né? Um cavalheiro extremamente charmoso e tudo mais. Aqui, além da caracterização física, há uma atuação muito corporal. Ele fala muito pouco no filme. Ele fala muito pouco. Se você juntar todas as falas desse personagem, tipo assim, pega todas as falas, eu acho que ele não tem nem 5 minutos de fala no filme, assim. Se você junta todas as falas como se fosse um monólogo, ele não tem nem 5 minutos de fala. E ele entregou, acho que a melhor atuação que eu já assisti de um filme dele, assim. Absurdo, absurdo. Os primeiros 10 minutos do filme ele não fala nada. Mas você consegue perceber o seguinte: esse personagem é alguém solitário. É alguém solitário e que convive com uma dor muito grande. Que dor é essa? Ele não tem um filho. Então, assim, logo na primeira cena, você vê ele ali num barco com um bonequinho de pano. E você acha aquilo ali estranho. Você pensa assim, caramba, será que esse cara mora sozinho? Aí você confirma, né? Ele de fato mora sozinho. Ele senta no sofazinho e, e fica ali com aquele bonequinho. Só que a narradora é uma narradora ali que participa da história, né? Você não sabe muito bem quem ela é,
mas ela tá ali contando a história do Crisóstomo. O nome desse pescador é Crisóstomo. E ele chegou aos 40 anos de idade e ele não teve filho. Então qual que é o maior sonho dele? Qual que é o maior desejo dele? Ter um filho. Não é ter dinheiro, não é ter uma profissão importante, não é ter uma esposa, não é ter uma mansão, nada disso. O que ele quer ter é um filho. Quando a narradora diz isso, você pensa, pô, será que vai passar algum flashback dele? Será que vai mostrar alguma coisa que aconteceu na vida dele, tipo, sei lá, um acidente de carro, ou um acidente que ele perdeu a esposa e que estava grávida ou algo assim? Isso não acontece. O que acontece? Temos uma cena desse personagem sentado num sofá, abraçando o boneco de pano, chorando. O Rodrigo Santoro, ele não fala nada. Ele não fala nada, ele abraça o boneco e ele chora, mas você vê no olhar dele dor. Dor, sofrimento, angústia e solidão. Então assim, o diretor, ele não precisou fazer com que o personagem falasse absolutamente nada nos primeiros 10 minutos de filme, para você entender que aquele personagem ali é alguém sozinho. É alguém sozinho e alguém que deseja muito ter um filho. Então esse cara acorda pela manhã e tal, e ele vai para a cidadezinha ali para é tipo um mercadinho, né? E ele carrega um bilhetinho na mão e ele vai entregando às pessoas. E no bilhete está escrito: pai sem filho procura filho sem pai. Isso aí já te quebra, porque todo mundo ali na cidade acha que ele é estranho, que ele é esquisito, ele não mora com ninguém, ele mora isoladão de todo mundo. Mas ele tem esse anseio, né? Esse desejo de ter um filho. Só que aqui no filme, a interpretação que eu tive, que na minha concepção torna isso ainda mais sensível, é o seguinte, é que não é simplesmente o desejo de ter um filho, mas ele é um pai que não tem filho. Eu sei que ouvir essa frase pode fazer você pensar assim, ué, mas como assim? O que isso está querendo dizer? Porque tem pai que quer ter um filho, mas que não é pai. Que não é pai. Tipo, às vezes o cara quer ter um filho ou engravida a mulher porque quer que o filho, sei lá, continue os negócios da empresa dele, ou quer realizar alguma fantasia narcísica na vida do filho, em relação a alguma frustração ou sonho não realizado na infância dessa própria pessoa. Ah, eu não fui jogador de futebol, quero ter um filho menino e ele vai ser jogador de futebol, por exemplo. Então, assim, muitos homens, quando raros são os homens, inclusive, que expressam o desejo de ser pai. Então, assim, o filme ele já mexe com você logo no começo. Por quê? Do ponto de vista estrutural mesmo, se a gente for pensar em gênero, as garotinhas, desde pequenininhas, quais são os presentes que elas recebem? Coisinha de comidinha, principalmente uma boneca. Uma boneca para ela fazer o quê? Cuidar. Então, assim, cuidar do bebezinho. Muitas das vezes esse bebezinho pode ser sim uma extensão dela mesma, dessa criança. Psicólogos comportamentais são especialistas em fazer isso, né? Quando observa como que a criança brinca com a boneca, né? O que ela faz com a boneca, que geralmente entre aspas, né? Pode vir a acontecer, vou usar esse termo, que o que ela está fazendo com a boneca, algum adulto fez com ela. Então, assim, psicólogos, para identificar muitas das vezes episódios de abuso sexual, ou se uma criança, uma garotinha, enfim, um garotinho, sofreu abuso ou está sofrendo abuso sexual, eles observam muito o comportamento dessa criança brincando com uma boneca, né? A boneca aqui como uma extensão dessa criança, né? Quase que eu não vou usar um alter ego, mas uma representação ali dessa criança. Só que também tem outro componente, que é o seguinte, a criança cuida desse bebezinho, né, desse bonequinho, e se coloca no lugar de quê? De mãe. Então, assim, esses cuidados de ter um filho, né, de cuidar do bebezinho, isso é comum em meninas, mas você não vê garotinhos, ou homens, ou meninos, ou adolescentes, dizendo assim, ah, meu maior sonho é ser pai. Ou o que eu mais quero é ser pai, assim. É ter um filho. Você não vê isso com frequência. Então aqui o filme já mexe com você em relação a isso. Tipo, cara, temos um homem aqui
que o maior desejo dele é ser pai. Aí você pensa, pô, será que esse filme tá falando de paternidade? Sim e não. Eu acho que esse filme, ele tá falando sobre família. O que é família? O que pode ser considerado uma família? E como que uma família também pode ser algo que produz um sofrimento absurdo no indivíduo? Porque existe o seguinte, na nossa sociedade há uma espécie de obrigatoriedade do afeto no que diz respeito à família. Tipo, você é obrigado a amar a sua família. Só que esse afeto aqui, ele não é natural. Nenhum afeto é natural. Já lanço essa polêmica para vocês aí. Nenhum afeto é natural. Então, assim, quando alguém diz assim, olha, você tem que amar o seu pai porque ele é seu pai. Você tem que amar a sua mãe porque ela é sua mãe. Esse tipo de frase faz com que muita gente aceite e aceite entre aspas, né? Sofrem muito na mão de familiares, né? Essa ideia de, você tem que amar porque é parente. Não necessariamente, né? Você tem que ficar perto porque é seu parente. Não necessariamente. Você é obrigado a perdoar o que ele te fez ou o que ela te fez. Não necessariamente, assim, não é algo tão, eu não vou dizer taxativo, mas não é algo tão objetivo e concreto e irrevogável. Não, é discutível. Isso é discutível. E aqui no filme está muito claro. Então esse personagem, ele tem uma espécie de, eu não vou dizer habilidade, né? Mas ele gosta de falar, de ouvir as conchas. Ele se deita, ele tá ouvindo ali a concha e fica às vezes um feixe de luz assim no céu, ou uma coisa brilhando assim no corpo dele. Tudo que ele escuta nessa concha e ele deseja, no dia seguinte, entre aspas, meio que se realiza. Então o que acontece? Logo nos primeiros 15 minutos de filme, uma mulher encontra o Crisóstomo e diz assim, olha, eu encontrei um garoto que ele viveu com o avô durante os últimos anos de vida desse avô e ele se alimentou só de atum de lata. O avô dele morreu. Então olha só, tá vendo? Você é um pai que não tem filho, ele é um filho que não tem pai. Então esse garotinho, que se chama Camilo, encontra o Crisóstomo e vai morar com ele, né? Ele adota o Camilo. Um dos componentes que eu mais gostei desse filme, principalmente desse personagem, é a simplicidade dele. É a simplicidade e a profundidade dele. Ele não precisa dizer muita coisa. Mas tem um diálogo nesse filme que mostra exatamente o tipo de personagem que ele é. Assim, que quando o garotinho, o Camilo, pergunta se ele tem geleia de jabuticaba. Se ele pode comprar geleia de jabuticaba. Aí ele diz assim, tem jabuticaba, eu faço pra você. Aí você pensa, caramba, porra, legal, o cara vai fazer uma geleia pro garoto e tal. Toda essa questão da comida ali, né, do afeto. Aí o garotinho vira pra ele e diz assim, ué, mas se existe pronto, por que você vai fazer, né? Aí ele responde, porque eu sei fazer. Mas ele fala isso de uma simplicidade, tipo assim, eu não vou comprar uma coisa que eu sei fazer, mas ele gosta dessa coisa de preparar pro garotinho, assim, de servir, tem essa relação com a comida aqui. E ele faz um peixe pro garotinho, né? Os dois estão ali comendo. Quando ele percebe que o garotinho tá com fome, o que ele faz? Tira do prato dele e dá pro garoto. São coisinhas pequenas e sutis que remetem a afeto. Mas um afeto não somente paternal, mas é algo, por exemplo, tipo, eu não sei se você já teve essa experiência, né? Sabe aquela avó que tá comendo a comida ali junto com o neto e acabou a carne do neto, ela vai lá e tira do prato dela e dá pro neto? Ou a mãe que faz isso? Que às vezes dá um pedacinho do bife pro filho? Ou aquela coisa do tipo, o filho tá com vontade de comer um bolo de cenoura. Aí a mãe ou a avó vai no mercado de manhã comprar as cenouras e tal, para poder fazer o bolo de cenoura pro garotinho. Ou, por exemplo, tô com vontade de comer ambrosia. Nossa, a pessoa vai lá na roça e pega os ovinhos de roça, que a gema é mais laranjinha, para fazer ele. Toda essa coisa do preparo do alimento está muito presente aqui nesse filme. Por quê? É um ato de cuidado.
Então esse personagem aqui tá cuidando desse garotinho desde o início, mas sem falar muito. Ele não conversa muito. Ele sabe falar, mas ele não conversa muito. Mas as atitudes dele são de uma simplicidade, profundidade afetiva absurda. E o Rodrigo Santoro faz tudo isso com o quê? Com o rosto, com os olhos. A fisionomia dele, ele anda até um pouquinho meio que encurvado. Ele fala um pouco para dentro e o olhar dele tá sempre lacrimejando, mas numa mistura de contemplação com dor, com beleza, com simplicidade. Cara, é um personagem que tem inúmeras camadas e você não vê ele falando muito. Ele não fala muito, mas ele acolhe esse garotinho em quê? Em amor. Eu acho que essa é a maior característica desse personagem. Ele acolhe as pessoas em amor. Ele acolhe pessoas na casa dele em amor. Guarde essa frase. Beleza. Ele tá ali conversando com o filho dele, e o filho dele chega pra ele e diz assim: olha, somos só nós dois, o que você acha de ter uma namorada? Aí ele pergunta: mas nós dois não é suficiente? Aí o garotinho responde: mas poderia ser mais. Percebe como que o diálogo aqui é de uma simplicidade, mas consegue, em poucas palavras, mostrar para o espectador o que os personagens, as motivações e as sensações e sentimentos e angústias dos personagens. Não precisa de diálogos quilométricos, entendeu? Um diálogo, às vezes, de 4, 5 palavras, cara. Você consegue ficar assim, meu Deus, caraca, olha só o que está acontecendo. Aí, mais uma vez, esse personagem coloca ali a concha no ouvido. No dia seguinte, ele encontra uma mulher na praia. Uma mulher lindíssima, chamada Isaura. E é a partir desse momento que começamos a descobrir as histórias dos personagens que ele vai acolher na casa dele. Que o Camilo, que é esse garotinho que ele está acolhendo, o Antonito e a Isaura. Esses 3 personagens aqui. A história da Isaura é uma das mais pesadas, que é o seguinte: ela tem uma mãe que tem uma espécie de um problema, vamos dizer assim, que é de sotaque. Ela faz um sotaque, mesmo não pertencendo ao país que ela está fazendo aquele sotaque. E ela usa várias simpatias, sei lá, ela come uns grãos, ela coloca algumas coisas dentro da boca, na garganta, ela toma algumas coisas para poder sumir com esse sotaque, e ela não some. E aqui há um questionamento, vamos dizer assim, na família dela, que é o seguinte: o amor estraga tudo? O amor estraga tudo? E ela diz isso, a mãe dela diz isso: o amor estraga tudo. A mãe dela tem uma visão de casamento muito envolvendo servidão, obrigação e o lugar que a mulher deve pertencer, entende? Então, assim, na cabeça dessa mãe, a filha tem que casar, cuidar do marido, cuidar da casa. Não precisa ter muito toque. Guarda essa frase. Não precisa ter muito toque, não precisa ter muito contato, não precisa ter muita toque mesmo físico, afeto sexual, né? Essa Isaura ali novinha tem uma relação sexual que é horrível com o rapaz e ela se sente muito mal depois da relação sexual. Por quê? Foi uma violação. Então, assim, ela passa a ter uma espécie de aversão a qualquer toque físico. Então, olha só, temos um garotinho que perdeu a mãe, não conheceu a mãe, e a história da mãe dele, para mim, é a mais pesada do filme. Temos uma mulher aqui, no caso, o segundo personagem, que é a Isaura, que tem essa questão aqui, né, com o casamento, com o toque, com o amor. Ela é uma escritora. Inclusive, ela pergunta pro pai, né, se ele acha que o amor estraga tudo. Aí ele diz assim, que o amor é esperança, que o amor é esperar. Então, alguma coisa assim, né? O amor é esperança e tal. E ela fica com esse questionamento: você acha que o amor é esperar ou que o amor estraga tudo? Então existe um paradoxo aqui, né, na cabeça dela. Em contrapartida, temos um personagem que é o Antonito, que é um dos mais... Pra mim, assim, esse ator, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, assim, o Johnny Massaro. E tem uma das cenas mais fortes que eu já assisti em todos os filmes da minha vida até hoje, que é com esse ator. Ele vive também nessa cidadezinha, né? Nessa
cidadezinha ali perto de praia e tal, a galera muito humilde, muito conservadora, católica e tudo mais. E a primeira cena que temos desse personagem é ele na cama, se masturbando, lembrando de uma cena onde ele viu alguns homens tomando banho. E ele, obviamente, ali, né, no caso, ele é um personagem, ele é gay. Então, olha só, imagina um homossexual nessa região, nessa cidade, com essas pessoas ali. E a mãe dele sabe disso. Todo mundo ali na cidade sabe disso. Chama ele de marica, chama ele de, enfim, de todos os nomes ruins que você possa imaginar. E ele é meio que obrigado a casar também por conta disso. Então, assim, esse personagem, o Antonito, ele casa com a Isaura. A Isaura não gosta de toque, não quer toque nenhum. E ela se casa justamente com um homem que não sente atração sexual por mulheres. Então, assim, é um casamento ali arranjado para manter essas duas pessoas dentro desse contexto social aqui, meio que a salvo dos comentários, ou a salvo da vergonha, ou a salvo de estar em determinado grupo de pessoas, sabe, aquele grupo de pessoas que dentro daquela região ali não são consideradas normais. Então, assim, ela não queria casar e casou porque ali era feio uma mulher daquela idade solteira. A mulher tem que casar, a mulher tem que ter filho, toda essa história. Ele é a mesma coisa, casou meio que para poder abafar qualquer, eu vou dizer possibilidade, qualquer rumor ou comentário a respeito da sexualidade dele. Então temos um casal aqui onde ele gosta da Isaura, ela gosta dele, mas não de uma maneira erótica. Só que ele sofre homofobia da galera toda da cidade dele, mas principalmente da mãe dele. Então, assim, ele não se sente amado pela mãe. A própria mãe dele não o acolheu, não o acolhe. E o que acontece? A Isaura e o Antonito passam a morar junto com o Crisóstomo e o Camilo. Eles formam uma família. Não tem nada a ver com trisal, não. Assim, eles formam uma família ali. O Crisóstomo, ele acolhe em amor todas essas pessoas que não foram acolhidas ou que não são acolhidas pelaquela sociedade daquela região ali, né? Daquela cidadezinha ali. Nisso você fica pensando, cara, qual é a história desse Crisóstomo? Não aparece a história dele. Até que no final você descobre que ele é o garoto que viveu dentro de uma caverna, que morou dentro de uma caverna, praticamente. Esse garoto é quem? Existia uma mulher nessa cidade que tinha uma fama de sair com mulheres também. Então olha só, a mãe dele era bissexual. Tinha uma fama aqui de dar em cima de mulheres, de ficar com mulheres e também com homens. Um dia ela acabou engravidando de um cara casado. Então olha só, ele é filho de um relacionamento extraconjugal. E a mãe dele foi morta em praça pública. Colocaram ela tipo numa estaca de pau assim na praça pública, que inclusive uma personagem mesmo diz isso, que enfiaram a estaca no ânus dela e saiu pela boca. Então assim, esse garotinho aqui que viveu na caverna, que perdeu a mãe, que foi morta em praça pública, a mãe que sofreu esse preconceito por essa cidade, porque ela ficava com homem e com mulher, e porque ela ficou com homem casado e tudo mais, e eles fizeram isso para humilhar mesmo ali essa mulher, além de matá-la. Esse garotinho que viveu na caverna, que era filho dessa mulher, é o Crisóstomo. O Crisóstomo poderia ter todos os motivos do mundo para odiar e querer matar todo mundo ali daquela cidade. Ele teria todos os motivos para ser uma pessoa cheia de ódio, ou vingança, ou de raiva, ou rancor por aquelas pessoas daquela cidade. Mas ele não tem ódio por nenhuma delas. Tem uma cena que o cara que tá vendendo peixe começa a zoar ele, falando que ele tá ficando que ele tá namorando a esposa do Marica. Que ele ouviu falar que o Marica corta pros dois lados. Gosta de homem e gosta de mulher. Antes, o pessoal falava que ele só gostava de homem.
Você vê como que nessa cidade aqui, rumor, fofoca, enfim. Aí nesse momento ele fala assim, cuidado, hein, pra você não estar dormindo e alguma coisa entrar no seu cu. Aí ele pega uma enguia, uma espécie de um peixe, sei lá, longo, e ele brinca, né? Aí você pensa, cara, será que o Crisóstomo vai dar um soco na cara dele, vai xingar, vai falar alguma coisa? Aí ele chega pro cara e diz assim, eu vou querer as duas. Tipo assim, ele não tá nem aí porque as pessoas estão falando, entendeu? Ele acolheu aquela galera em amor e é isso. Esse garotinho, o Camilo, foi criado pelo avô porque a mãe dele morreu durante o parto. E a doutora que realizou o parto da mãe dele adotou esse garotinho. Então, assim, na cabeça desse garotinho, a avó dele e o avô dele eram avós de sangue, mas não. Ele foi adotado. A mãe dele morreu no parto. E a mãe dele é que tem uma das histórias mais tristes. Por quê? Naquela cidadezinha preconceituosa, ela era uma pessoa... ela era anã. Todo mundo ali tinha preconceito com ela e tal, e ela tinha múltiplos parceiros. E ela dizia que queria um homem com um coração grande. Ela queria ser amada. E cara, eu não vou nem dar spoiler, eu não vou nem... Assim, já tô dando muito spoiler, né? Obviamente. Mas assiste o diálogo, o monólogo dessa atriz, assim, dessa personagem. É um dos mais tristes que eu já vi. Falando sobre solidão, sobre dor, sobre carência. O coração é carente. Então, assim, os caras iam dormir com ela, só transar com ela, pensando só neles. Mas nessa situação, ela ganhava um abraço, ela dormia com alguém, a cama dela era aquecida, ela não estava só. Cara, é um filme que fala muito sobre solidão. Fala muito sobre solidão, assim. Então, olha só, temos uma pessoa anã, temos uma pessoa homossexual, temos um órfão, ele não sabe nem quem é o pai dele biológico, a mãe dele morreu ali no parto, né? E ele foi meio que criado, digamos assim, por esse avô, que era um cara extremamente preconceituoso e homofóbico. Inclusive, é esse avô que conta a história do Crisóstomo para ele, que ele não sabe que o Crisóstomo é esse garotinho, filho da mulher que foi morta ali em praça pública. Quando esse avô pede uns churros pro vendedor, ele percebe que a unha do vendedor está pintada e ele não aceita comer os churros. E ele começa a falar pro garoto que essa raça, ele usa essa expressão, né? Que esse pessoal que fica com homem, que fica com mulher, é gente que não presta, é escória. E esse garotinho deve ficar longe dessas pessoas. E esse garotinho aqui é extremamente homofóbico com o Antonito. Né? Ele não aceita nem comer os churros, para você ter uma noção. E, cara, é a melhor cena do filme inteiro. É a melhor cena do filme inteiro é essa dos churros. O Crisóstomo pede os churros, ele pede 2 churros, agradece o vendedor, e ele senta com o Camilo e diz assim, olha, tá vendo esse monte de gente aqui? Eles são filhos de um monte de gente, de pai, de mãe. No final das contas, todo mundo é meio irmão. Cara, essa cena foi muito foda, assim. Tipo, e ele diz assim pro garotinho, ó, eu não vou conseguir comer os churros todo. Percebe isso daqui. Ele não chegou pro garoto e falou assim, olha, a maneira como você tá pensando é errada, você tem que respeitar todo mundo é igual, ou o que você ouviu do seu avô é mentira, ele era um escroto, preconceituoso. Não, cara. Atitudes. As atitudes do Crisóstomo são puro ensinamento. Ele não tem discurso, ele não tem monólogo nenhum no filme, e ele é o personagem que mais impacta a vida de todos os personagens ao redor dele, né? Então, quando ele fala isso com o garotinho, eles comem os churros, vira a chave na cabeça do garoto. No final das contas, ninguém tá sozinho. Presta atenção nessa frase. No final das contas, ninguém tá sozinho. Todos nós somos um aglomerado de histórias e de pessoas. Tipo, você só existe porque o seu pai e a sua mãe ali, né, fizeram você. Mas pro seu pai e a sua mãe existir, tiveram seus avós, seu tataravó, seu bisavô, tetravô. Você carrega dentro de você a história de um monte de gente.
entendeu? De um monte de gente. E essa mensagem do filme, ela é muito sutil e extremamente profunda. Então, há um personagem aqui que morre, né, que é a mãe da Isaura, e eles vão no enterro dessa mulher. Lá, o Antonito encontra a mãe dele, com uma garotinha que ela meio que adotou. E a mãe dele não... Não é que a mãe dele não aceita ele, entendeu? Só que ele é um personagem também que fala pouquíssimo. Eu acho que ele fala até menos do que o Crisóstomo, cara. Eu acho que ele tem pouquíssimos diálogos, tipo, mãe, eu tô muito feliz aqui, eu aceito. Cara, ele não tem nem um minuto de fala. E entrega uma das melhores atuações do filme. Eu acho que pra mim é a melhor atuação do filme depois do Rodrigo Santoro. E o Crisóstomo, ele tem uma parada que é o seguinte, ele diz assim, ó, quando você tá sentindo uma dor, grita. Ele grita assim na praia, né? Porra, mora sozinho, isoladão ali, e ele grita, e aquele grito gutural, sabe? Cara, a cena do Antonito gritando, um som gutural e ele chorando, aquela dor e aquela angústia da mãe dele não aceitar ele como ele é uma das cenas mais pesadas e profundas e intensas que eu já assisti em toda a minha vida. Ele chora, abraça o Crisóstomo e ele deita, meio que em posição fetal, na perna da Isaura. Ali os dois estão acolhendo ele. Como eu comentei lá no início, né? A casa do Crisóstomo acolhe essas pessoas em amor. Ele acolhe essas pessoas em amor. Aí beleza, aí você pensa, caraca, mano, que filme pesado, que filme triste, que filme belo, que filme contemplativo, que filme sensível. Aí há uma cena dele brincando com o Antonito na beira da praia à noite. Aí ele se levanta, o Antonito se levanta e tem um monte de gente atrás dele. Um monte de gente atrás dele. Aí o Antonito começa a chorar, porque eu acredito que ele sente que ele não sabe quem é a mãe dele, né? Mas você que tá assistindo o filme sabe que é a mãe dele. A mãe dele coloca a mão no ombro dele. Cara, o filme acaba aí. Tipo, a mãe dele, pra mim, essa cena é muito forte, do tipo, no final das contas, você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Esse título, né? O Filho de Mil Homens. Pode ter várias metáforas aí, né? Ele não sabe quem. O Camilo, no caso, né? Não sabe quem é o pai dele. A mãe dele teve relações com muitos homens. Esse mil homens aqui pode ser talvez uma metáfora ou um exagero, né? Uma hipérbole do tipo, 1000 homens, ela teve trocentos homens. Ele não sabe quem é o pai dele. Aí você fica pensando se no final o Crisóstomo morreu, se o que estava ali na praia ali, né? Não era o Crisóstomo, porque ele estava ali na frente, um monte de gente atrás dele, tava um monte de gente, e do lado do Crisóstomo tava a mãe do garotinho colocando a mão no ombro dele. Passam-se os anos, né? Passam uns anozinhos, a Isaura tá ali escrevendo e o Antonito tá desenhando ali, né? A praia. Então fica isso, pelo menos para mim, ficou em aberto. Pô, será que o Crisóstomo morreu? Ou será que ele tá vivo, mas o garotinho tá sentindo ali, né? Tipo, esse filme tem também uma pegada, pelo menos eu no final eu senti isso, né? Uma parada meio espiritual também, assim. Tipo, cara, é um filme muito. Cara, é um filme contemplativo, sensível, triste. E assim, eu acho que tem um dos personagens mais profundos e simples, assim, que é o Crisóstomo. Que ele ensina todo mundo, mas ele ensina em atitude, em ação. Ele não é um cara estudado, ele não apresenta diálogos, nada disso, cara, nada disso. A alegoria aqui de um pescador, né, tipo, alguém que mora ali, que sobrevive do que ele se alimenta ali na natureza e tal, pescando, que faz tudo, entendeu? Ele tem pouquíssimas coisas eletrodomésticas em casa, acho que não tem nenhuma. Tem um monte de cena com a iluminação, tipo,
coisa de vela, lareira. É algo muito simples, assim. Tipo, a casa dele nem janela tem. Olha só que interessante. A casa dele nem janela tem, nem porta tem. E ele acha, tipo assim, pra que eu vou ter porta? Olha só que metáfora bonita. Uma porta você fecha para determinadas pessoas. Mas uma casa sem porta é uma casa que está sempre aberta. Está sempre aberta. Então, assim, assista esse filme. Sei que esse vídeo está repleto de spoilers, mas mesmo com spoilers, assista esse filme. Assim, foi um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Foi o melhor filme que eu assisti esse ano. Eu sei que ainda tem Amor Morra, da Jennifer Lawrence com o Robert Pattinson, que eu quero muito assistir. Tem o Valor Sentimental também. Esses dois filmes são o que eu tô mais esperando esse ano. Mas, cara, foi o melhor filme que eu assisti esse ano, assim. Tinha muito tempo, mas muito tempo, que eu não me emocionava assistindo um filme com pouquíssimos diálogos, cara. Pouquíssimos diálogos. Eu acho que o Johnny Massara aqui nesse filme não tem nem 1 minuto de fala. Eu acho que o Rodrigo Santoro não tem nem 3 minutos de fala, assim, de diálogo. Mas a atuação dele é uma das melhores que eu já assisti, assim. Não só dele, mas de todos os filmes que eu já assisti na minha vida, assim. Ele não fala muita coisa. Cara, os primeiros 10 minutos desse filme, a cena dele abraçando o boneco e chorando, a dor que esse personagem sente e a própria paternidade dele é uma das coisas mais belas que você vai assistir, assim. Um filme que trata de relação de pai e filho, na simplicidade, no afeto, no amor, no ensinamento. A maneira como ele ensina valores a esse garoto é incrível. Então, assim, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.